Olá! A política para a educação é definida nacionalmente, mas são os municípios que a colocam em prática. Assim, quando chegam as eleições, os candidatos são cobrados sobre as propostas para melhorar os índices educacionais, que ainda estão abaixo das metas. E nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos aprofundar o debate sobre o tema com um parlamentar que já foi secretário de Educação em seu estado em várias gestões e também integra a comissão externa do Ministério da Educação. É o deputado Átila Lira, do PP, do Piauí. Bem-vindo, deputado Átila. As ordens para debater um assunto tão importante quanto esse. Sim, deputado, o Brasil até avançou um pouco no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nesse ano, mas ainda não estão cumprindo as metas esperadas pelo Ministério da Educação. Queria que o senhor avaliasse para a gente qual a expectativa para as próximas prefeituras que vão ser eleitas para a área de educação. O importante agora, após as eleições, tem que ser um trabalho do Ministério da Educação com os governos estaduais, as universidades e mais as prefeituras municipais. Primeiro, para analisar justamente isso. O IDEB, ele melhorou nesses anos recentes, mas ainda não é o IDEB ideal. Nós melhoramos os 52% dos municípios. E mesmo dentro dos municípios, há o que a gente chama de desigualdades educacionais dentro da própria rede municipal. Mas o que eu acho importante, além desse trabalho de preparação, de conscientização do diagnóstico de educação, é que nós teremos para os novos prefeitos uma nova realidade de financiamento da educação, que é o novo Fundeb. O novo Fundeb, ele incorpora alterações que vão contribuir para melhorar a qualidade educacional. Os parâmetros de avaliação estarão dentro do projeto aprovado. Não só o projeto vai significar que os recursos da União passam de 10% para 23%, como também vai significar algumas alterações na regulação do Fundeb que vão contribuir para diminuir a desigualdade na distribuição de recursos para os municípios. Agora, deputado, o Fundeb, que agora está na Constituição, ele vai ser permanente, como o senhor lembrou, ele ainda precisa de vários pontos serem regulamentados, como, por exemplo, o custo-aluno-qualidade, que é o CAC. Que outros pontos ainda precisam ser regulamentados? E se tem chance de ser regulamentado ainda neste ano? Tem. Isso aí, essas matérias necessárias para implementar o novo Fundeb, elas deverão ser aprovadas ou pelo Congresso agora, ou através de algumas medidas emergenciais do próprio governo, para que dê condições para que o Fundeb do ano que vem ele já seja implantado sem alterar o cronograma. Agora, esse novo Fundeb, como eu lhe disse, ele tem, sobretudo, a grande mudança, além do volume de recursos, é porque ele muda a distribuição dos recursos, criando ponderações que possam enfrentar a desigualdade econômica do país, sobretudo na distribuição do Fundeb. É importante saber que o Fundeb, praticamente 80% dos recursos do Fundeb são dos estados, são da receita dos estados. E a geografia econômica do país, todos sabem que os estados mais ricos, eles têm uma maior contribuição para o Fundeb daquele estado.
a União entra com recursos para fazer a compensação da desigualdade. Então, eu acredito que isso a gente vai enfrentar em melhores condições. E tem uma particularidade interessante. Nessas avaliações recentes, que se analisou a evolução do IDEB, se constatou as desigualdades educacionais dentro das redes. E o maior esforço educacional se constatou nas regiões mais pobres, ou seja, as regiões mais pobres de recursos do Fundeb foram as regiões que melhor conseguiram recuperar a desigualdade dentro da própria rede. Deputado, e é bom lembrar que os novos prefeitos eles vão lidar com o resultado do que houve da pandemia neste ano. Inclusive, eles vão continuar tendo que utilizar 25% da arrecadação para a educação, quando houve uma redução dos recursos a partir desse ano. Como planejar? Qual a expectativa? O que os prefeitos vão poder fazer para continuar aplicando na educação? Eu creio que o governo federal deverá ajudar os estados e municípios nesse planejamento pós-pandemia, justamente por causa da queda de receita dos municípios e dos estados, e pela necessidade de nós fazermos 2 anos em um ano só. Quer dizer, esse ano da pandemia, ele foi negativo para toda a rede de educação do país, e principalmente para os municípios, que a educação básica é toda municipal, e eles não tiveram condições de fazer absolutamente nada. O ensino médio, foi possível se trabalhar ainda a educação à distância, mas a educação infantil não foi possível nada. Nós vamos ter que trabalhar 2 anos em um ano só, com recursos proporcionalmente menores. Então, será um desafio muito grande, mas que a aprovação do Fundeb já é uma força que vai permitir que se possa trabalhar o ano de 2021 em melhores condições. E como é que ficaram os recursos para a educação infantil a partir do Fundeb, já que essas crianças que estavam na educação infantil foram uma das mais prejudicadas, já que seria mais difícil acompanhar com o ensino à distância? Olha, o Fundeb, na sua equação de distribuição de recursos, ele contempla mais recursos para a educação infantil. O que vai necessitar mesmo é um trabalho com os docentes de todo o Brasil. Vai ser um esforço cívico até, e com esses prefeitos, nesse desafio de não se conformar com a diversidade, sobretudo, às vezes, da dificuldade de recursos, e abandonar os esforços que podem ser feitos. Porque os professores são fundamentais nessa recuperação qualitativa da educação, sobretudo após pandemia. Deputado Átila Lira, muito obrigada por sua participação. Mas aí eu quero acrescentar mais um pouco. Sim, à vontade. Nós temos uma variável importante, que os novos prefeitos, eles chegam motivados, porque chegam com o propósito de fazer uma melhor administração. Tanto os novos como os antigos, que têm uma responsabilidade de manter um padrão de qualidade e buscar, sobretudo, enfrentar a desigualdade educacional dentro da rede. Não se conformar somente com as escolas que tiveram melhor aproveitamento. É cuidar, principalmente, de quem não teve um bom aproveitamento. Deputado, obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa.
Eu, Às eu ordens. conversei, eu conversei sobre os desafios que os novos prefeitos terão na área de educação com um parlamentar que já foi secretário de Educação no seu estado. É o deputado Átila Lira, do PP, do Piauí. Obrigada pela audiência. Até a próxima.